Bom dia, família, bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedira a multidão. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, nós estamos no mês de agosto, mês das vocações, e em especial nós precisamos rezar pela vocação sacerdotal. Nós bem sabemos, amados irmãos, que a igreja, ela é com certeza um alvo do inimigo de Deus. Ela é ultrajada, ela é blasfemada. Nós acompanhamos nesses tempos tão difíceis que a igreja, ela tem sido alvo realmente de vândalos, né? As pessoas perderam respeito para com a casa de Deus e principalmente aos seus sacerdotes. Nós precisamos mudar um pouco, né, a nossa mentalidade em relação ao sacerdote. Sacerdote, vocação régia, vocação por excelência do chamado de Deus àqueles que têm a sensibilidade de ouvir e atender o chamado de Jesus. O sacerdote é um outro Cristo aqui na terra. O sacerdote exerce essa função para que tenhamos a graça de, na Santa Missa, receber Jesus na Eucaristia. E nós muitas e muitas vezes somos tão duros com o nosso sacerdote, nós criticamos, nós muitas e muitas vezes apontamos os erros do nosso sacerdote, mas nós não rezamos por ele. O evangelho de hoje, nós podemos acompanhar Jesus andando sobre as águas e chamando Pedro. Pedro teve medo, começou a afundar. O chamado de Deus na nossa vida corresponde também a essa figura de Pedro andando sobre as águas. Nós somos chamados, mas nós precisamos entender que através da fé que existe dentro de nós, nós vamos passando por situações que aos olhos humanos é impossível. Pedro, a certo modo, Pedro duvidou daquela situação, começou a afundar e pediu ajuda. Assim, os nossos sacerdotes
os nossos sacerdotes são pessoas, são seres humanos, eles erram, eles fraquejam. Então é nato também da nossa caminhada, em certo momento a gente duvidar. E ao passo que a gente duvida, a gente se fecha para a graça de Deus e a gente começa a afundar diante dos problemas, diante das dificuldades. Assim também são os nossos sacerdotes. Precisam muito da nossa oração, da nossa ajuda, porque não é o nosso papel apontar o erro do outro. Não é o nosso papel julgar o outro, mas sim ajudá-lo a levantar, rezar pelo outro, para que possamos todos juntos cumprir a missão de levar a palavra de Deus. Que esse seja o nosso objetivo, que esse seja o objetivo de todo cristão, rezar pelo seu sacerdote, ajudá-lo na função administrativa da igreja, através do seu grupo, um movimento pastoral. Essa é a nossa missão. Não cabe a nós julgar o sacerdote. Eu não gosto desse padre porque ele é assim, assado. Não cabe a nós isso. Cabe apenas nos unirmos junto com a igreja, caminhar junto com o padre e assim, rezando por ele, pedindo a Nosso Senhor que lhe conceda sempre a força necessária para a santificação. E assim, consequentemente, o padre vai ser aquele sacerdote segundo o coração de Jesus. Precisamos, eu e você, precisamos rezar pelos nossos sacerdotes, pela santificação dos nossos sacerdotes, ao qual aceitou ali o pedido de Jesus, aceitou a vontade de Deus na sua vida, entregou toda a sua vida em prol do anúncio, da condução do povo de Deus, que somos cada um de nós. Então rezemos pelos nossos sacerdotes, peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que conduza, que fortaleça, que dê ânimo, coragem a todos os nossos sacerdotes, para que possam continuar fiéis à mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, e conduzindo o povo de Deus ao céu. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já rezou uma Ave Maria para o seu sacerdote hoje? Vamos fazer essa experiência. Amém. Deus abençoe.